Boa tarde, sexto ano A e B. Estamos iniciando aqui mais uma semana e dando continuidade às primeiras sociedades surgidas na nossa história. Vamos ver aqui a Mesopotâmia, né? Onde surgiu essa região, por que esse nome, o que eles desenvolveram nesse lugar. Esse nome, né, foi o nome dado à região localizada entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, principalmente onde hoje se concentra o Iraque. Essa região é considerada um dos berços da civilização, pois as primeiras cidades do mundo surgiram lá. A palavra Mesopotâmia tem origem no idioma grego e significa justamente terra entre rios, por causa dos dois rios que fizeram o território se desenvolver, fazendo menção, né, exatamente aos rios que banhavam o seu território. Na Mesopotâmia, formaram-se as primeiras civilizações da humanidade, que foi formado por vários povos. Os sumérios foram os primeiros povos, foram os mais antigos a ocupar a região. Esses povos foram atraídos pela fertilidade do solo, que era garantida pelos ciclos de cheia dos rios Tigre e Eufrates. Entre os inúmeros povos que habitavam a região, destacaram-se os sumérios, que foram os primeiros, os amoritas, os assírios e os caldeus. Outros povos que tiveram relevância na história mesopotâmica foram os acádios e os elamitas. Os sumérios foram os primeiros, como já foi falado. Eles se estabeleceram na Mesopotâmia por volta de 5.000 a.C. Eles fundaram as primeiras cidades da região, das quais se destacam Ur, Uruk e Eridu. As cidades sumérias logo assumiram a condição de cidade-estado. O que é isso? Elas possuíam total autonomia e uma administração própria. Essas cidades estavam em constante estado de guerra, umas com as outras, pela disputa de terras. Cada uma delas possuía um deus e uma deusa distintos, e para a adoção desse deus eram construídos templos, conhecidos como zigurate. Vemos aqui na imagem uma fachada do zigurate da cidade suméria de Ur. As cidades sumérias desenvolveram uma característica típica dos agrupamentos humanos. Existiam diferentes classes sociais. Na Suméria, existia uma pequena classe bem estabelecida e privilegiada que vivia à custa do trabalho das classes mais baixas. Os sumérios criaram a primeira forma de escrita da humanidade, que ficou conhecida como escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumérios, surgiu por volta de 3.000 a.C., para manter um registro sobre a contabilidade do comércio, do palácio real e da produção agrícola. Os registros escritos eram realizados em blocos de argila, em barro, e a partir de um objeto pontiagudo conhecido como cunha, eles faziam seus registros. Outros povos que habitavam a região também utilizavam-se da escrita cuneiforme. Então vamos ver o segundo povo que viveram nessa região da Suméria, os acádios. Por volta de 2.200 a.C., os acádios, um povo que habitava a região central da Mesopotâmia, conquistou as grandes cidades da Suméria e fundaram o Império Acádio. O Império Acádio, no entanto, teve um curto período de existência, por causa de rebeliões internas aliadas à pressão exercida pela chegada de outros povos estrangeiros, como os gírios, os gútios e os elamitas. Enfraqueceram esse império. O enfraquecimento dos acádios permitiu a conquista do poder pelos amoritas. Os amoritas eram um povo semita originário do deserto da Arábia, que haviam se estabelecido na cidade da Babilônia por volta de 1900 a.C. Esse povo construiu um império na região, conhecido como Primeiro Império Babilônico. A cidade da Babilônia foi transformada em um importante centro urbano e comercial de toda a Mesopotâmia. O principal rei dos Amoritas, ou do Império Babilônico, foi Hammurabi. Ele foi responsável por expandir o primeiro Império Babilônico. Atribuiu-se a Hammurabi o feito de ter promovido um grande desenvolvimento no plantio agrícola, com a construção de inúmeros canais de irrigação. Ele também ficou conhecido por organizar um conjunto de leis mesopotâmicas. Era um código de leis que ficou conhecido como Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi
foi um conjunto de leis feitas por Hammurabi para definir como seria os julgamentos dos crimes. O Código de Hammurabi agrupava uma série de leis tradicionais da Mesopotâmia, sobre o lema da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Assim, de acordo com esse código, aquele que cometesse algum crime, algum delito, teria uma punição proporcional e equivalente ao dano que tivesse causado. Então, quem cometesse um crime ia receber a punição igual ou pior do que ele tinha feito. Então, após a morte de Hammurabi, que foi o primeiro império babilônico, o primeiro rei imperador do Império Babilônico, passou por um processo de enfraquecimento que contou com intrigas políticas, rebeliões. Além disso, a chegada de povos estrangeiros contribuiu para o fim desse domínio babilônico. Então, finalizando aqui a nossa aula, eu vou mandar o exercício no grupo de vocês, a foto das questões, e vocês respondam com atenção, voltem ao vídeo para entenderem bem direitinho. Até a nossa próxima aula.